Cannabis medicinal e seu uso em pacientes com Alzheimer. Vamos conversar um pouco melhor sobre essa situação? Hoje, uma das principais linhas de pesquisa da cannabis medicinal gira em torno do uso de fitocannabinoides para prevenção e retardo da progressão de doenças neurológicas, como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose múltipla, entre outras doenças neurodegenerativas crônicas. Falando especificamente do Alzheimer, o que os estudos tentam mostrar hoje em dia é a redução da inflamação neurológica a longo prazo. A gente já sabe hoje que o Alzheimer acontece por conta dessa neuroinflamação crônica, que com o passar do tempo vai agredindo o cérebro e predispondo a pessoa a desenvolver o Alzheimer. Já existem alguns estudos preliminares que tentam avaliar justamente isso, a redução da neuroinflamação a partir do uso de fitocannabinoides. Aqui a gente está falando do canabidiol, que é o CBD, o THC, o canabinol, que é o CBN, canabigerol. CBG e o CBN têm muitas propriedades anti-inflamatórias. Eles estão sendo estudados bastante nesses últimos anos justamente por conta disso. E nesses estudos preliminares, a gente já observa que os fitocannabinoides conseguem reduzir alguns marcadores de inflamação, interleucinas, fator de necrose tumoral, que já estão bem relacionados com essa neuroinflamação que causa o Alzheimer. Então, o que os estudos estão tentando avaliar é justamente isso. Será que o uso do canabidiol, dos fitocannabinoides em geral, a longo prazo consegue retardar a evolução do Alzheimer e dessa forma melhorar a condição clínica daquele paciente? Isso no longo prazo, é claro? Independente disso ou não, esses estudos ainda estão acontecendo com humanos. A gente ainda não tem uma resposta definitiva sobre quanto de canabidiol, quanto de cada fitocannabinoide a gente pode utilizar com esse objetivo de reduzir a neuroinflamação crônica. Mas, independente desses estudos, a gente já tem algumas indicações de uso de cannabis medicinal nos pacientes com transtorno de Alzheimer, principalmente aqueles pacientes que já estão em acompanhamento regular com o geriatra, com o neurologista e que estão tendo sintomas refratários apesar do uso das medicações clássicas para o Alzheimer. Os principais benefícios que a gente consegue observar nos pacientes com Alzheimer e que desejam iniciar o tratamento com a cannabis medicinal giram em torno de alguns pontos principais. O primeiro seria aqueles pacientes com Alzheimer que estão muito agressivos. Pela evolução natural da doença, é comum o paciente ficar mais agressivo com o passar do tempo, mais irritado, às vezes com a agressividade não só verbal, mas psicomotora também, o que prejudica muito a qualidade de vida tanto do paciente quanto dos familiares. O óleo de cannabis, que é permitido aqui no Brasil, já tem mostrado resultados muito bacanas no controle dessa agressividade, que não respondem às medicações que os neurologistas e os geriatras já tentaram. Então, esses casos, que a gente chama de casos refratários, podem ser beneficiados com o uso do canabidiol para redução de agitação, redução de agressividade. Um outro ponto em que a cannabis medicinal pode auxiliar no tratamento dos pacientes com Alzheimer é em relação àqueles pacientes que estão comendo menos. Também, por conta da evolução natural da doença, é comum os pacientes começarem a ficar mais seletivos em relação aos alimentos. É comum o paciente passar a comer cada vez menos e, com isso, acaba ocasionando em perda de massa magra, perda de músculo, o que aumenta muito a mortalidade e reduz qualidade de vida. Existem apresentações de cannabis medicinal, principalmente aqueles que têm uma dose ajustada de THC, que a gente consegue estimular um pouco o apetite desses pacientes selecionados, melhorando a aceitação da dieta e reduzindo os riscos relacionados à perda de músculo. Claro que a gente não vai usar para todo mundo. Esse tratamento para controle da fome, para melhora da fome, é para os pacientes que precisam. Outra possível indicação para o paciente com transtorno de Alzheimer é o controle de comorbidades associadas à doença. Aqui eu estou falando de controle de depressão, que é muito comum aparecer no paciente idoso, controle do transtorno de ansiedade, que é muito comum de aparecer no paciente idoso, e principalmente ali melhora do padrão do sono. É muito comum esses pacientes com Alzheimer, dependendo do estágio da doença que eles estão, começarem a inverter o ciclo sono-vigília. O que quer dizer isso? Os pacientes têm uma tendência a querer ficar acordado durante a noite, às vezes até agitado durante a noite, e durante o dia fica mais sonolento do que o habitual. Também acontece do paciente ficar agitado o tempo inteiro, de dia e de noite. Nesse ponto, a cannabis medicinal também consegue ajudar de forma rápida e com excelentes resultados
no controle do padrão do sono desse paciente. A gente consegue induzir o sono com maior facilidade, melhorar o aprofundamento do sono. O canabidiol, ele atua principalmente ali ajudando o paciente a alcançar o sono de fase de ondas lentas, que a gente chama, que é quando o cérebro fica bem lentificado mesmo, dormindo bem lentificado, que é quando a gente consegue descansar de forma eficaz, e também pode auxiliar de forma indireta ali no metabolismo da melatonina que o nosso próprio corpo produz. A melatonina é o hormônio do sono, muito importante na regulação do ciclo sono-vigília. Esses foram apenas algumas das várias indicações e possibilidades de tratamento com cannabis medicinal no paciente com Alzheimer. O que a gente espera a partir de agora é que os estudos continuem evoluindo e que no longo prazo a gente descubra cada vez mais benefícios da cannabis medicinal, tanto no tratamento do Alzheimer, como possivelmente também na prevenção.